Olá, você que é do setor lojista. Esse vídeo é para falar sobre o plano de retorno da economia após a quarentena da Fiesp. Eu estou avaliando esse plano aos poucos aqui e hoje eu vou falar sobre as recomendações do protocolo deles sugeridos para o setor lojista. Então é importante deixar bem claro aqui que o mundo todo está passando por uma pandemia. Os países são diferentes, os métodos de combater essa pandemia é diferente em todos esses lugares. Ainda não se tem tempo suficiente para entender direito os números. Alguns países estão testando bastante, investindo bastante em números, então eles já têm um cenário do que está acontecendo no país deles. Alguns países, como os Estados Unidos, é um país muito grande, né? Um país continental, então a pandemia está se manifestando em lugares de formas diferentes. Comparando aqui ao Brasil também, a responsabilidade pelo combate à pandemia está mais direcionado aos governadores de estados, então cada estado tem um governador, cada governador adota uma estratégia. E uma estratégia geral que está sendo adotada no mundo é quarentena. As pessoas vão para casa para evitar um pico muito alto de pessoas contaminadas procurando o hospital e os hospitais não têm condições de atendê-las. Então, pela primeira vez, e é interessante a gente falar sobre isso, o mundo chegou à conclusão que nós não temos hospitais que possam atender a todos. E isso é interessante porque nós já temos dinheiro, já temos conhecimento, já temos tecnologia, mas parece que o que está sendo investido em hospitais ainda não é suficiente. E eu estou falando de países ricos, né? Isso chega muito longe das nossas realidades aqui no Brasil, de hospitais superfaturados, construídos dentro de estádios superfaturados, utilizando respiradores superfaturados. Então o nosso desafio aqui é muito maior, mas essa é uma realidade, a gente vai ter que lidar com ela e hoje eu vou falar sobre o setor lojista. Então, atenção, você que é do setor lojista, tanto empresário, como quem está alugando ponto comercial, né, para essas pessoas, como para os funcionários que trabalham na questão do setor lojista. E obviamente, todas as pessoas que precisam do setor lojista, tá? Então, o plano de retomada econômica pós-quarentena da Fiesp, que é uma proposta, né, é um plano, e eu achei ele interessante, porque é uma proposta nossa. Poderia estar trazendo aqui uma proposta de um plano de retomada econômica pós-quarentena de um outro país, mas eu acho que isso aqui é bem interessante com relação à nossa realidade. E aí eu vou citar aqui os itens sobre esse plano, e aí eu queria que vocês fizessem comentários, fizessem perguntas sobre o que vocês acham sobre a viabilidade de um plano como esse em função à nossa realidade, tá? Então vamos lá. Setor lojista, né? Então, a primeira coisa que ele se refere aqui é limitar o acesso. Então, a gente já tem observado isso de uma forma que você não deixe todas as portas abertas, que as pessoas possam entrar por onde quiserem dentro da sua loja, né? Se a loja tiver uma porta muito grande, é importante que o acesso seja realmente limitado. Disponibilização de pontos com álcool gel. Então, como antigamente tinha lá a mesa do cafezinho, agora é interessante ter a mesinha do álcool gel para que o cliente, à medida que ele entra, ele possa higienizar a mão, né? Não somente os clientes, como também os funcionários. Atendimento online, se possível, você tentar vender pela internet. Eu sei que às vezes é muito complicado, complexo isso, mas hoje também é interessante que por causa eu já vinha nessa linha de fazer reuniões por videoconferência, que é muito mais barato do que você se deslocar até a empresa do cliente e reunir com ele. Então hoje você aperta um botão no celular, convida várias pessoas e ali acontecem a reunião. Basta que as pessoas tenham educação, né, e planejamento para que elas possam reunir da mesma forma que elas reuniriam na vida normal. Então, cada vez mais essa questão do atendimento online vai fazer parte da realidade das nossas lojas. E é importante desenvolver isso, tá? Então, esse é um momento para você estar tentando vender alguma coisa online. Isolar áreas para o controle da operação. Isso quer dizer, por exemplo, se você acha que determinadas áreas não deve ter aglomeração de pessoas, você isola para que o direcionamento das pessoas dentro da loja possa ser controlado.
Desinfectar sapatos nas entradas, então isso aí a gente vê muito nos laboratórios aí de microbiologia, de indústrias, né, de empresas que precisam de um controle microbiológico de seus alimentos. Para a equipe entrar na área industrial, elas pisam num tapetinho umedecido dentro de uma caixinha com um produto desinfetante. Normalmente usa-se hipoclorito de sódio, mas eu acho que qualquer outro produto desinfetante, como um peróxido de hidrogênio ou alguma coisa parecida, que depois eu posso falar mais um pouco, é interessante. Então imagina o nível de grau de cuidados que nós devemos tomar no momento pós-quarentena. Evitar promoções e aglomeração de pessoas, então nada de promoções por enquanto, para chamar todo mundo e tal. Então nós não vamos mais poder querer ver nossas lojas lotadas de clientes consumindo, principalmente nesses momentos como o Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, né, que são momentos em que o comércio está muito aquecido, pelo menos por enquanto, né. Uma coisa interessante aqui, vetar sacolas reutilizáveis. Então aquelas sacolas que nós passamos décadas sendo educados para evitar a sacolinha do supermercado, levar a própria sacola de casa, nesse momento vetar, porque a sacola reutilizável é a sacola que o cliente traz de casa, então a sacola pode estar vindo contaminada para dentro do estabelecimento. Então nada de sacola reutilizável por enquanto. Corredores de uma via. Então, se a sua loja tem duas entradas, né, então é interessante que você faça uma entrada de uma única via e uma saída pela outra via, e para evitar que as pessoas se cruzem no meio do caminho. Não oferecer café, poltrona de espera ou áreas infantis, exatamente para evitar que as pessoas fiquem mais tempo na loja ou aglomeração em algum lugar. E comunicar tanto para os funcionários como para os clientes sobre as normas de proteção e vigência. Então esses são alguns itens com relação ao setor lojista. Eu também não estou vendo nada demais aqui, até mesmo a questão do hipoclorito de sódio na entrada também não é nada que você não possa deixar um tapetinho molhado lá para que as pessoas molhem os pés na entrada. E também eles falaram para que no momento do pagamento no caixa você faça uma separação, um distanciamento entre as pessoas para que quando elas estiverem em fila para pagar elas não fiquem muito próximas. Não estou vendo algo muito complexo aqui, eu já vejo isso acontecendo, né? A gente já tem aí alguns modelos em funcionamento, como por exemplo supermercados, que a gente vai quase todos os dias, postos de gasolina, farmácias. Esses estabelecimentos já estão de certa forma tomando esses cuidados. E o que se espera é que com isso outros setores, como o setor logística, que hoje praticamente está todo parado, né, ele possa depois desse momento voltar. O que eles falam aqui é que a decisão do momento adequado para a reabertura em cada localidade cabe às autoridades públicas. Então vão ser hoje no Brasil seriam os governadores e prefeitos. Eles vão decidir o momento adequado para essa abertura, tá? E é uma coisa que a gente deve estar pensando já com muita intensidade, porque por mais que você fique trancado em casa e que você não tenha contato com o vírus, quando você sair de casa, você vai ter contato com esse vírus, a menos que se erradique o vírus através de uma vacina. Então, enquanto isso não acontecer, o vírus vai estar lá fora, talvez por décadas, e nós vamos ter contatos com ele. Então é importante que a gente entender que esse momento de quarentena, ele não pode ser para sempre. Todo mundo já fez essa reflexão com relação ao desastre econômico que vai ser isso, mas que vai chegar um momento que isso vai parar. Então é importante que você do setor logística já tenha em mente que algum protocolo muito parecido com esse vai entrar em vigor e você deve procurar adotar na sua empresa. Mais uma vez, uma coisa que eu não observei foi como eles vão garantir que tudo isso aqui está sendo aplicado dentro da empresa. Então não é uma certificação, não vai vir uma pessoa verificar. Eu acho que não se tem esforço de pessoa para se controlar tudo isso. Eu acho que isso aqui é mais uma questão do próprio lojista entender a sua participação nesse processo de reabertura e que ele possa se adequar a essas exigências e oferecer para o seu cliente um ambiente mais saudável e mais seguro do ponto de vista de biossegurança. Tá bom? Nos próximos vídeos eu vou continuar trazendo outros setores e vamos esperar que tudo
dê certo e que a gente possa voltar às nossas vidas o mais rápido possível. Até lá.